Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, então fica até o final do vídeo. Creio que Deus vai falar muito com você, então fique, beleza? Bora pro vídeo. Quero falar com vocês sobre frieza. O Evangelho de Deus não é frio, gente, o Evangelho de Deus é quente. Ele ferve, ferve, ferve de amor, ferve com a presença do Espírito Santo. Só que hoje em dia eu tenho visto uma geração fria. Uma geração que qualquer coisa que acontece já quer desistir de algo. Então, o que eu quero falar pra vocês é que vocês não podem ser frios. A palavra de Deus pede para que a gente seja quente e a gente busque o Senhor cada vez mais. Porque quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente fica quente, mais a gente fica fervendo da palavra dele, fervendo do amor dele. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16, o seguinte: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês que não entendem essa passagem, Deus está falando aqui o seguinte: melhor você ser frio ou quente. Porque, gente, pensa comigo. Quando você está quente, quando você está buscando a Deus, quando você está criando uma intimidade com Deus, cara, você vai estar quente, sabe? E o amor de Deus vai estar fluindo dentro do seu coração. Mas o problema é quando você está fria, quando você não está buscando Deus, quando você não está, sabe, João não está fazendo nada para buscá-lo, você vai esfriando cada vez mais. Só que o problema é o morno. Porque existe uma historinha que é o seguinte: tinha um cara que tinha um muro. O cara tava em cima do muro lá. E aí ele não sabia se passava pra lá ou se passava pro outro lado. Só que tinha um lado onde estavam os anjos. Estava Deus, os anjos. E pro outro lado tava o diabo lá. E eles passavam e tipo, não se importava. Não se importava do cara estar lá em cima do muro. Enquanto isso os anjos gritavam: vem pro nosso lado, vem cá, vem ficar aqui. O povo lá, o diabo e os restos lá, o povinho que tava lá com o diabo, não fazia nada, tava nem aí, você tava em cima do muro. Aí o cara perguntou assim: uai, mas por que o diabo e os outros não me chamam pra ficar com eles? Sabe por quê? Porque o muro já é do diabo. Quando você está no Evangelho de Deus, quando você está vivendo o reino de Deus, não tem essa de meio termo, não tem essa de, eu vou parar de buscar Deus aqui e depois não vou buscar mais, assim, não vou buscar mais, mas depois eu busco. Depois eu busco, depois eu leio a palavra. Cara, não adianta você ler um capítulo da Bíblia e não fazer nada do que está falando lá. Sabe? Não agir, não criar intimidade com Deus, não fazer o que Deus pede. Cara, não vai adiantar de nada. Deus quer um relacionamento contigo. E o triste é o seguinte: se você não continuar buscando a Deus, assim, gente, a caminhada é difícil. Seguir Deus é difícil. É muito difícil. Mas vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. Porque é melhor a eternidade lá no céu, vivendo em paz, em amor, do que viver a eternidade no inferno, que só vai ter dor, ranger de dente, enxofre. Cara, o inferno é terrível. Parem de romantizar o inferno. É o que eu digo a vocês. Porque muita gente fala assim: eu vou descer de tobogã, eu vou descer de polidense. Gente, o inferno não é isso. Cara, não vai ter churrasco. O churrasco lá, o petisco, vai ser você. O diabo vai querer, com salzinho ainda. Cara, o diabo também vai estar sofrendo no inferno. Porque o inferno não é um lugar onde ele vai ficar com o trono lá reinando e mandando você fazer tal coisa. Não, vai ser horrível. Os demônios vão estar lá te atormentando dia e noite. Nem dia e noite vai ter, né? Porque não existe tempo na eternidade. Porque o nome já é eternidade. Não existe tempo. É porque é eterno. É uma vida, mais do que uma vida toda. É a eternidade, não para. É pra sempre, entende? Sempre. E assim, o diabo, o Satanás lá, que era Lúcifer, ele lá no juízo, depois no fim dos tempos, ele também vai sofrer muito, porque ele vai estar preso lá no lago de enxofre, lá, lago fervendo. Gente, é coisa séria. E a própria Bíblia fala, cara, a porta para entrar no reino, ela é estreita. Ela é muito estreita. Não é qualquer um que vai passar por ela, somos peregrinos nessa terra. Então para de querer viver as coisas desse mundo, porque você não é desse mundo. Que dia que você vai entender isso? Cara, eu fico triste, porque tem jovens e adolescentes, adultos também,
que vão na igreja. Ah, vou lá ouvir a palavra de Deus. Senta lá, esquenta o banco da igreja, sai, continua a mesma coisa. A palavra que ouviu lá não serviu de nada, ou então nem prestou atenção porque ficava levantando toda hora pra pegar água. Não tô falando que pegar água é errado, gente, mas é porque tem realmente pessoas que estão muito desinteressadas na palavra de Deus e acabam se distraindo com outras coisas, então sai um pouquinho pra se distrair. Ai, tô com sono, tô cansada, essa pregação tá me deixando com sono. Gente, é coisa séria, sabe? É sério. E eu vejo adolescentes hoje em dia trocando momento com Deus por um videogame, trocando momento por Deus por um celular. Cara, eu demorei muito. Sério, vou falar de mim agora. Quando eu tô pregando pra você, eu tô pregando pra mim também. Assim, eu era uma pessoa que ficava lá no celular e não fazia nada por Deus. Cara, demorou muito pra que eu desligasse ele e fosse buscar Deus. Cara, demorou muito, porque o mundo, as tentações vai vir e você tem que lutar contra elas até você vencer. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. A partir do momento que você resistiu a uma tentação e não caiu em um pecado, cara, quem é o diabo para atormentar você? Você é filho de Deus. Para de ter medo do diabo. Sério, para de ter medo do diabo. Você não pode ter medo do diabo. Deus já te deu autoridade para expulsar demônios. Deus é Deus, entende? A gente fica assim, nossa, Deus, depois eu busco você, depois eu ouço a palavra e tudo mais. Mas, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe Deus? Ele é Deus? É um Deus, entende? Gente, as pessoas falam de Deus como se ele fosse somente o pai das pessoas. Claro, ele é nosso pai. Mas eles falam somente isso e esquece que ele é Deus, que ele merece honra, que ele merece glória, ele merece louvor. Sabe? Toda honra e toda glória seja dada a ele. Cara, ele que te criou. Ele morreu numa cruz por você. O que você tá fazendo por ele? Eu deixo essa pergunta pra você. Reflita. Reflita no modo como você tá agindo. Claro que você não vai ser aquelas pessoas chatas, que não vai fazer nada da vida, que vai ficar só buscando Deus toda hora. Não, gente, eu não tô falando que você vai deixar de jogar videogame toda hora pra falar com Deus. Você tem um momento pra falar com Deus. Mas o que eu tô falando é de você não colocar o videogame ou então alguma outra coisa, rede social, acima de Deus. Aí já tá errado. E parar de buscar Deus por causa disso, entendeu? É disso que eu estou falando. E você não pode ser chato, cara. Você tem que amar o próximo. Não ficar condenando com julgamento hipócrita. Porque é o seguinte, Paulo nos ensina a julgar os comportamentos e atitudes e as palavras das pessoas. Só que a gente não deve fazer o seguinte, julgar o que a pessoa tá fazendo, falando, sendo que você faz isso. Tem uma diferença nisso. E você não é ninguém para apontar o pecado da pessoa e condenar a pessoa ao inferno. Porque só Deus tem a última palavra, beleza? Então ame o próximo, reflita como está sendo a sua vida. E depois, ajude os próximos. Ajude as pessoas. Ame as pessoas. A gente tem que amar as pessoas assim como nós mesmos. E você tem que ser amado para você poder amar outras pessoas? Cuidado também com amor e vaidade, porque são coisas totalmente diferentes. E vaidade é pecado, lembre-se disso. Mas é isso que eu deixo pra vocês. Espero que vocês possam entender verdadeiramente o amor de Cristo. E busca ele, gente. Busca ele, porque ele é real, ele é real. Eu não tô falando baboseiras. Ele é real. Vai chegar um dia que as pessoas vão descobrir que a Bíblia não é brincadeira, que a Bíblia é real. Então busque Deus. Ame ele incondicionalmente. Até que ele seja o foco, até que só a vontade dele importe. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Beijos pra vocês. Não esqueça de curtir, beleza? Deus ama muito você. Não desista da sua vida. Você é muito importante. Tchau.